Primeiro a gente tem que tirar o friozinho da barriga, né, para vir aqui na frente falar. Né, e dentro dessa questão do falar, né, um pouco explanar do dia a dia e da experiência de agricultor, né, a gente começa com uma imagem aqui buscando a questão das nossas essências, né, a questão do origens, né, da onde a gente vem para onde a gente vai. Ecocitos, né? E aí tem essa frase, pense no futuro, prefira orgânicos. Talvez a palavra ali, prefira orgânicos, é vinculada à questão de produto, né? Mas a nossa atuação e nosso trabalho como cooperativa, ela está vinculado mais à questão da agroecologia. Dentro desse trabalho, né, um pouquinho também, antes da parte institucional, eu prezo muito a parte da pessoalidade. Né? Eu acho que toda instituição ou toda empresa ou local que a gente trabalha, ela está baseada e alicerçada nas pessoas. Né? E aí, quando fala de pessoas, a pessoa Ernesto que está aqui é um agricultor. Poderia-se dizer que está conhecedor de lidar no dia a dia, na propriedade, no tirar leite, no produzir bergamota, laranja, engordar porco, né, amansar terneiro. Esse é o Ernesto, o seu ser Ernesto. Existe outro também que está aqui, que é o estar, né? A pessoa do Ernesto que está aqui, mas ele está passageiro. Passageiro no quê? Passageiro na função. Função que, através do trabalho do dia a dia do agricultor, a gente vai pegando experiência. Experiência em quê? Em trabalhar em cooperativa, em trabalhar com pessoas. Então a gente tem que separar um pouquinho isso. Eu sou agricultor e eu estou na coordenação de uma cooperativa. E isso é bem complicado, né? Trabalhar com pessoas. E aí, dentro do que eu quero colocar para vocês um pouco, o trabalho da cooperativa, o que é? Que a gente busca, né? Um empoderamento na cadeia produtiva da propriedade ao consumo. Por isso, de novo, né? Nós produzimos e consumimos. Todos aqui, desde o momento que estão sentados, estão consumindo. A gente passa essa vida da gente consumindo. Consumindo oxigênio, consumindo alimento. A gente está sempre consumindo. Né? E o que a gente às vezes perde um pouquinho é a percepção do quê? O que estamos consumindo? E aí vem um pouco essa análise, né? E aí eu aproveito o gancho do professor, né, que fala do clima. Né? E aí a gente olha para essa... Né? Onde é que a gente está? Onde é que a gente está situado? Onde a gente se encontra? Né? A Ecocitos, né, na verdade, é uma pequena cooperativa que tomou a iniciativa de buscar um sistema de trabalho que vá mais para um viés de sustentabilidade. Mas essa palavra sustentabilidade, o que é? Hoje eu digo até que é uma palavra um pouco batida, né, que todo mundo fala de sustentabilidade. Né? E aí vem esse um pouco diferente do falar e do fazer. Né? Uma coisa são as teorias, muitas. Né? Outra coisa é o fazer, né? Botar a mão na terra, né? No dia a dia, a lida de agricultor. E aí a gente fala da problemática do clima, né? Da geada que está para chegar, do granizo que vai pegar a minha bergamota, sabe? Isso é bem mais complicado. Né? Mas esse é o nosso dia a dia. E aí dentro dessa, né, para nós, né, essa nossa missão, né, que a gente hoje tem como um pouco um lema nosso, é promover a qualidade de vida e sustentabilidade através de processos participativos que levem à produção orgânica, dentro dessa agroecologia, com consumo de alimentos sadios e a prestação de serviços ambientais, que eu vou mostrar um pouquinho que é o trabalho que a gente faz no nosso dia a dia. Né? E aí a gente também, assim, primeiro se situar onde nós estamos, né, de novo. Bom, nós quem? Nós, agricultores da Ecocitos no Vale do Caí. E aí a gente tem um cenário aqui, só para a gente situar um pouquinho, né, onde estamos. No Vale do Caí, situado a 70 quilômetros de Porto Alegre, composto mais ou menos por 20 municípios, e representa uma área de 20 mil hectares de citros, o Vale do Caí. A maior região produtora de citros do estado hoje, pode-se dizer, no contexto histórico também. 55 mil pessoas envolvidas em toda essa área de produção, baseado no modelo de agricultura de pequena propriedade, agricultura familiar. Né? Cada família possui em média aí 6 hectares, né? São pequenas propriedades.
E dentro desse contexto, de novo, onde nós estamos? E aí eu queria fazer um contraponto, né? E aí a gente sempre diz assim, como agricultor, e aí eu acho que vocês que estão na plateia aí, hoje está muito fácil também, a informação, né? E aí eu, agricultor, entrei na internet também, porque eu também tenho hoje acesso a isso, né? E aí eu peguei isso aqui assim como base, informação da FAO. O Brasil está entre as 10 maiores economias mundiais, com um PIB de mais de 2 trilhões de dólares em 2013. Poxa, isso é grande. Pô, esse Brasil é muito grande. Né? O Brasil é o segundo maior exportador agrícola mundial e o maior fornecedor de açúcar, suco de laranja, que aí é onde eu entro um pouco, né? E café. As exportações da agricultura e as demais agroindústrias alimentares totalizaram mais de 86 bilhões em 2013, sendo responsáveis por 36% do total da exportação. Vejam que, né, olhando de novo para aquele cenário dos agricultores da Ecocitrus, para um cenário brasileiro, né, de grandezas, né, a gente tem uma preocupação muito grande, onde estamos. E aí eu, de novo, tirei outra lâmina aqui, né, pegando esse fato aqui em cima, que me chamou mais a atenção. E aí quando a gente fala de produção, estamos, né, numa área preocupados com a produção. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Né? Bom, fertilizante a gente precisa para produzir. E aí voltem de novo na preocupação dos agricultores da Ecocitrus. Para nós poder produzir, precisa insumo, né? Que é um grande problema hoje, né? Se a gente olhar. Né? Mas dentro desse maior consumidor, né, ele produz só 2% o Brasil. Né? E aí a gente fala de um grande país produtor de grãos. Mas para produzir grãos precisa adubar. Para adubar precisa insumo. Insumo da onde? Da onde vêm os insumos? Aí eu deixo aqui a nossa ponto de interrogação. Dentro disso, de novo, aqui outro slide que eu achei na internet, né, aqui já falava que é o quinto maior consumidor de fertilizantes. Aí a gente entra aqui, nitrogênio, fósforo, potássio, NPK, são, né, para produzir grãos, para produzir citros, para produzir precisa insumo. Isso nos preocupa, nós agricultores. Né? E aí a gente entra aqui, que eu aproveito também, né, da Fundação de Economia do Estado, que eu achei isso aqui também, que é de março, né, aqui em cima mostra desse ano, né, a maior produção hoje soja, milho, trigo, os demais entram aqui. E aí eu fico preocupado. Né? E aí, pessoal, eu não sou técnico, eu sou agricultor. Né? Eu estou preocupado. Né? E quando eu falo eu, Ernesto, eu também falo eu, Ecocitrus. Eu, cooperativa. Né? Nós, uma pequena cooperativa. E aí a gente sai desse cenário mundial todo e vamos então entrar um pouquinho mais na Ecocitrus, né? Só para a gente analisar, né? Pensar isso. Né? Também pensando que o que é Ecocitrus, o Ernesto, por que a gente está aqui agora falando desse exemplo? Por que a gente foi convidado? Né? Eu, né, não sei muita teoria, eu sei muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa prática lá. E para a gente ser uma cooperativa hoje, né, dentro do que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente volta de novo à importância das pessoas se organizarem, se unirem e o ato do cooperar, como é que a gente convence um agricultor a fazer parte de uma organização? Aí eu imagino aqui que tem muito agrônomo, deve ter muita gente aqui que atua também com o agricultor. Como é que a gente põe um agricultor a fazer parte de uma associação, de uma cooperativa? Mexe no bolso dele. Né? Ou pode também, né, fazer educação, formação, né, levar para a teoria, levar para... Né? Mas isso, você sabe, educação leva muito tempo. Para nós, é muito prático. Mexe no bolso dele, ele faz parte de uma organização. Bom, nós, 14 agricultores, lá em 1994, né, bom, eu até diria 14 abestalhados. Porque vou te dizer, né, 14 cara que resolveram, em 1994, dizer que a gente vai produzir sem usar adubo químico, sem usar fertilizante, sem usar
herbicida, fungicida. Naquela época, vocês acham que era o quê? Não eram os abestalhados? Eu acho que era, né? E eu me considerava quase isso. Mas um abestalhado consciente, né? Eu acho que é isso que falta muito nas pessoas hoje. Consciência. A gente tem que fazer as coisas sabendo do que quer, né? E aí a gente consegue. Aqui eu acho que, como pilar... Opa, deixa eu voltar aqui. Como pilar principal aqui, essa parte é capacitação com metodologias participativas. Primeira coisa que um agricultor no grupo tem que saber, né, que na época a gente teve o apoio aqui da GTZ, né, que veio a criar os grupos pró-renda, né, é quando tu faz uma reunião com o agricultor, tu tem que fazer a reunião sabendo o que, quem, como, quando, com que dinheiro e até quando. Essas respostas a gente tem que responder numa reunião, porque senão a gente volta para outra reunião e tem coisas que a gente não conseguiu definir. Isso, né, essa forma de trabalhar para nós foi muito importante. Então isso nos levou a trabalhar em grupo, que nos levou a trabalhar com informação, com troca de experiências, né? E, na verdade, tudo é um passo a passo. Tudo, né, hoje a gente olha para uma organização feita a Ecocitos, enxerga ela como uma referência, mas nada começa grande, tudo começa pequeno. Então, na época, para nós, né, a questão de como produzir citros em sistema orgânico sem usar agroquímicos. Isso é possível? Onde tem um lugar para a gente poder buscar informação? Isso foi muito difícil para nós na época. Então, né, a experiência de vermicompostagem, né, em 93, né, eu criei um grupo de produção orgânica, né, engatinhando, sem conhecimento muito, até que em 94 a gente criou a associação, né, e através dessa associação nós criamos um espaço, uma usina de compostagem. E aí, né, dentro desse processo todo, né, que eram os insumos, a busca dos insumos para a produção, eu acho que também... a gente tem que ter o cuidado, antes eu fui muito prático na questão do monetário, né? Tu bota agricultor numa cooperativa, numa associação, quando mexe no bolso dele. Mas também é pertinente quando a gente olha nesse cenário do orgânico, né? É só tu dizer que o orgânico dá mais dinheiro, ele vai participar, né? Mas aí foi interessante para nós, que foi o primeiro trupicão, né, que a gente levou, que a gente caiu, né? Porque em 95, 96, ninguém consumia produto orgânico e nós produzíamos. Né? Só que não tinha mercado, e aí a gente acabou trabalhando e não conseguindo fazer dinheiro. E aí a gente já tomou uma lição. Bom, vamos focar, né, no quê? No dinheiro ou num sistema mais equilibrado, num jeito mais sustentável de produzir? Né? Então entra todo esse cenário, né? Aqui tem gente que não acredita, mas aqui tem alvoredo no meio. Né? Parece chocante, né? Mas tem pomar produzindo. Né? E quando a gente fala de problemas climáticos, a gente pode dizer que aqui não tem pinta preta, aqui não tem cancro cítrico, aqui não tem greening, aqui não tem doença. Por quê? Porque a gente trabalha num corpo equilibrado. Então isso às vezes é meio difícil a gente olhar para uma foto e acreditar, né? Mas fica então à disposição também se alguém quiser visitar, porque a gente pode mostrar. Dentro desse equilíbrio todo, e aí eu tenho que ir correndo aqui por causa do tempo que eu tenho, né, Elisa? Tem 10 minutos para te terminar. Estou imaginando que eu estou no meio do tempo já, então. Né, dentro desse trabalho todo, né, a gente tem aqui os diferenciais, porque não basta fazer, precisa comprovar, né, precisa provar que é possível. Né? Então, a Ecocitos, se olhar aqui, nós somos o projeto do IBD RS 001. Em 1995, a gente encaminhou a nossa certificação. Fazemos parte da rede Ecovida, né, também que é um sistema de certificação mais participativo. Temos a certificação de mercado justo, que hoje a gente exporta boa parte de toda a nossa produção, né, e é uma oportunidade de mercado. Temos a certificação Demeter, com a produção e os insumos biodinâmicos, né, e aí tem a legislação do orgânico no Brasil. E aí nossas unidades operacionais, né? E aí a gente entra um pouquinho, né, nas fases da cooperativa. Vamos passar um pouquinho mais rápido. Aqui então a gente tem a nossa usina de compostagem, né? Se olharem aqui, são duas fotos, né? Uma na verdade aqui é o acesso, né? Aqui hoje nós produzimos todos os nossos insumos para a produção.
Essa usina de compostagem é uma iniciativa de 14 agricultor ou abestalhado, né? Mas, de novo, assim, foi o jeito que nós conseguimos para produzir orgânico, né? Nós tornamos do limão a limonada, vamos dizer, né? Porque na região, como existem, né, muita oportunidade de resíduos de agroindústrias, nós transformamos o resíduo em composto orgânico, né? E, na verdade, todo esse processo, né, de fazer a operação é bancado pelas empresas. Nós nos tornamos gestores do problema das empresas, né? Criamos uma solução para a produção orgânica. Bom, além da usina, né, e do trabalho na usina, alguns números aqui também, para ter uma noção de grandeza. Hoje a gente tem mais ou menos 200 empresas que destinam resíduos para nós, né? Todo esse processo, o pessoal é acompanhado pelo órgão ambiental, pela certificadora, pensando de novo, se aqui são 200 empresas, são muitas grandes empresas, todas elas preocupadas com o meio ambiente também, né? Então, muita auditoria das empresas dentro da usina para acompanhar o processo. Então, a gente tem alguns volumes aqui também. Aqui um pouco do processo, como é que funciona, né? Desde o recebimento, mixagem, montagem de leiras, revolvimento, né? Tratamento, né? Todo do trabalho, gerando esse produto, então, hoje que a gente tem, né? Na verdade, é a marca Ecocitos, mas boa parte tudo é comercializado a granel. Bom, dentro da usina ainda a gente tem também um trabalho desenvolvido através de pesquisa e parcerias que se desenvolveram, né, o projeto do biogás. Hoje a gente tem, né, aqui na foto até mostra, 2 sistemas de biodigestores, um horizontal e um vertical. Aqui são os reservatórios de metano, aqui é o tratamento hoje, todo o processo do metano, onde também hoje a gente tem um posto de abastecimento e geração de energia elétrica. Aqui a gente poderia dizer que entra as parcerias, pena que a gente não tem o tempo para demonstrá-las, né? Aí entra a Sulgás, entra o Consórcio Verde Brasil, que é a união da Ecocitos com a Naturovos, que é uma das maiores produtoras, com apoio das universidades, a Univates, o URGS, Unis, que são várias que dão esse suporte técnico para nós. Dentro dessa produção, então, hoje a gente tem o consumo e não a comercialização, porque ainda não está habilitado o produto junto ao Estado, né, no sentido da comercialização, isso depende da Sulgás, mas que está em trâmite também agora, né? Então, da grandeza disso um pouquinho, pessoal, para terem uma noção também, imagine, né, um grupo de agricultores, né, desenvolveu, né, em articulação com apoio, né, o seu próprio combustível, né? Né, às vezes eu fico pensando assim, o pessoal aqui talvez está preocupado com o preço da gasolina, né? E eu com isso, né? E daí, né? Vocês têm noção do que é isso, né? Do que é essa grandeza, né? Poder dizer, eu não estou preocupado com o preço da gasolina, né? Bom, se também terminar o petróleo, e daí? Né? Vocês têm noção do que é gerar combustível, gerar energia elétrica à base de merda? Sou agricultor, né? Aí tem quem me xingue às vezes e diz assim, Ernesto, não pode falar isso. Mas eu sou agricultor, né? Poderia dizer substrato de aves, substratos. Não, mas a gente faz de um problema uma solução. Bom, vamos adiante, meu tempo é curto. Bom, isso é uma das etapas, né? A usina de compostagem, os insumos, aí vem a outra parte que é a comercialização e o processamento da nossa produção. Então temos também a nossa planta de óleos essenciais e sucos que hoje opera, né? Nossa agroindústria, onde tem o suco integral, o suco concentrado, os óleos essenciais da nossa bergamota verde. Aqui alguns produtos, suco concentrado, né, que está aqui, o suco em garrafa, que agora não está no mercado temporariamente, né, além de um pouco de produção de suco de uva. Aqui, então, só para mostrar, o pessoal às vezes não conhece, a questão da bergamota verde, que a gente extrai o óleo essencial da casca, que na verdade é uma fruta de descarte, que a gente precisa fazer, que chama raleio, né, e com essa fruta a gente faz óleo essencial.
E aí, muito importante também, conversando com o Igor antes, durante o almoço, né, Igor, trocando ideia, quando fala de produto, né, e fala de processo, né, o que significa uma cooperativa se empoderar de um produto, né, de um processo? No Vale do Caí, vou tentar um exemplo bem prático assim, nós falamos antes, eu mostrei da onde estamos. No Vale do Caí, o maior produtor de citros, né, do estado, né, e histórico isso já. Né, e muitas indústrias que operam ali, por exemplo, da Bergamota Verde. Né. É muito importante que os agricultores possam se empoderar desse processo, porque com isso eles tomam conhecimento. E aqui a gente falava antes muito isso, né? Muita questão do conhecimento, né? A gente precisa ter isso. Aqui os óleos essenciais. Alguns números aqui da cooperativa, 2015, então a gente teve um fluxo financeiro de 14 milhões. Vamos adiante. Aqui um pouco da planta, né, os volumes, a gente pode processar em torno de 20 mil toneladas de fruta ano. Né, aqui eu vou voltar só das nossas relações que a gente acaba se envolvendo nessa situação de ser agroecológico. É diferente de um produto orgânico. Aqui um pouco das importâncias hoje das atuações, né, muito pertinente sempre lembrar do trabalho das mulheres dentro da cooperativa envolvidas, a gente tem também culturismo. Um pouco dos números da cooperativa associados, né, hoje uma capacidade em torno de 4.900 toneladas ano de frutas. E aí eu só vou referendar um pouco aqui ainda, essa parte aqui, quando a gente fala de cooperativismo, para a gente envolver as pessoas, é necessária a transparência, né? A transparência é a base de tudo. Ninguém começa, né, um negócio se tiver claro, transparente. Né? Tem que estar muito bem transparente para o envolvimento. Se não for transparente, a gente se envolve e logo vai dar problema. Né? Então, antes de se envolver, está muito claro isso, a transparência. E aí eu volto de novo nessa pergunta, o empoderamento da cadeia produtiva da propriedade ao consumo. E aí eu penso assim, né, compartilhar com vocês um pouco de agricultor, né, onde vemos a tecnologia. Olhando para essas duas fotos, pessoal, onde é que está a tecnologia aqui? Né, onde está? Né, como é que está essa tecnologia? Né, ela está aqui, ó. Né, a tecnologia está no conhecimento. Vocês, né, imaginem quanto tempo de conhecimento para desenvolver essa tecnologia aqui, né, de trabalhar nesse sistema de produção. Né, o que isso implica? Né, poderia se dizer se é viável ou não? Não sei. Né, mas está aí, ó. Eles lá fazem e funciona. E aí a gente sai disso e aí eu não vou falar dos outros, eu vou falar de mim. Esse aqui é o meu pomar. Né? E aí? Onde é que está a tecnologia aqui? Né? E, bom, tecnologia existe, né? Mas onde é que está? Como é que eu vou resolver esse problema aqui? Né? Aqui do lado é a mesma foto. E aí, como é que eu resolvi o problema da braquiária no meu pomar? O que a braquiária precisa? Luminosidade. O que eu fiz? Fiz sombra. O que eu consegui? Controle da braquiária. Onde é que está a tecnologia? Passar na agropecuária? Não. Capacidade do raciocínio. Tem que analisar. Por quê? E a agricultura perdeu muito isso. Por quê? Tipo criança, né? Poderia se pensar, tecnologia, quem sabe dar uma sobrevoada no meu pomar? Não sei. E aqui? Voltando de novo, o que consumimos? Onde é que está a tecnologia? Né? Se o cara usa toda aquela roupa para usar o produto, tá, mas depois ele vai comer aquilo? E aí? Onde é que está a tecnologia? Não sei. Aí eu volto de novo, eu agricultor, né? Aí eu pensei assim numa coisa prática, voltada ao agricultor. Guanchuma. Pessoal, né, agricultor aí, né? Quem é que sabe o que é guanchuma? Né? Qual é a função da guanchuma? Varrer, boa. Fazer vassoura. Interessante, ó. Né? Antigamente se fazia no galpão, né? Juntam umas vassouras lá, ou a tal da sacanagem, né? Amarra uma guanchuma na outra para o outro passar e trupicar e cair, também dá, né? E olhando, opa, deixa eu voltar aqui, olhando para essa mão aqui, ó, né? Aí volta para a escola, né? Dos mais antigos um pouquinho, o que a professora mandava fazer quando os guris não se comportavam? Vai arrancar umas guanchumas, né?
Os mais velhos aqui estão rindo, mas eu estou vendo que alguns arrancaram, eu acho. Mas é interessante isso. Mas é aí, pessoal, pega o celular e dê uma olhada aí na internet, o que dá para fazer com guanchuma. Vocês vão ver que tem tanta coisa para fazer com guanchuma, que ela tem tanta utilidade, mas o agricultor na roça, ele vai... Bom, e aí vem outras situações que a gente poderia olhar aqui, né? Olhando para a questão do leite hoje. Alguém conhece alguém que tem problema de lactose? Levanta a mão. Quem conhece alguém que tem problema de lactose? Né? Tô vendo um monte de gente aí que tem... Né? E aí eu pergunto, como é que vocês enxergam as vacas hoje? Né? Olhando para isso, alguma vaca com, eu vou dizer, guampa, chifre, aspa? Né? Não, hoje não tem mais. Tem alguma relação? Não sei, eu não sou técnico, eu sou agricultor, eu só sei que a vaca precisa de guampa. Aspa, senão ela está errada. Né? E se criou um desequilíbrio, vamos ter doenças. E aí? Né? Olhando para o outro cenário, da preocupação com o que consumimos. Né? Nós, da Ecocitrus, estamos preocupados com isso. Né? A nossa tecnologia está em questionar, em ser um pouco mais criança. Por que, pai? Mas, mãe, por que funciona assim? Por que é assim? Por que não é... A gente tem que fazer isso na propriedade como agricultor, como produção. A gente tem que pensar e refletir e questionar. E aí a gente fica pensando, o que nós vamos deixar? Né? Aqui está algumas das, né, minha filha, outras crianças da Ecocitrus. Né? Pô, isso aqui é legal? Né? Eu não acho. Né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho o que nós vamos deixar. E aí eu tento encerrar aqui, né, num curtinho, né, espaço, um pouquíssimo tempo, né, para falar de 22 anos de experiência, que é o que a Ecocitrus faz. Muito obrigada, Ernesto. Muito obrigada. Aqui o microfone já tem que trocar a bateria deste. Com certeza, essas questões todas vão ser respondidas por todos nós. A gente fica pensando, acho que essa que é a ideia do painel, fazer esses questionamentos, trazer essas propostas. Então, obrigada ao Ernesto.